Meus irmãos, hoje vou ao profeta Jeremias, e o capítulo é o 29, para a gente ter a nossa reflexão desta manhã. Antes de começar a reflexão, lembrando que tem almoço hoje aqui, eu esqueci de avisar, não é? O almoço ainda está vendendo ainda, não está? Tem ainda frango, né? Carne com aipim. Gente, tem coisa melhor, hein? Eita, então, olha, tem almoço aí se quiser, pode levar para casa, pode comer aqui, não é isso? Pode comer aqui também, não é isso? Então, tá bom? Fecha esse ponto aí, eu tinha me esquecido. Jeremias, a partir do capítulo 29, a partir do verso 1, diz assim: são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, ou Joaquim, e a rainha mãe, os oficiais, as autoridades de Judá e Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Jeremias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ela dizia o seguinte: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto, casem e tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela ao Senhor, porque na sua paz vocês terão paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não se deixe enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Não deem ouvidos aos sonhadores, que sempre sonham segundo o desejo de vocês, porque eles profetizam falsamente em meu nome. Eu não os enviei, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vocês e cumprirei a promessa que fiz a vocês, trazendo-os de volta a este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês. Eu os congregarei de todas as nações e de todos os lugares para onde os dispersei, diz o Senhor, e trarei vocês de volta ao lugar de onde os mandei para o exílio. Que Deus nos abençoe. Até aqui eu quero meditar com vocês a respeito deste texto. Aqui temos uma carta enviada aos exilados na Babilônia. Os exilados judeus que tinham sido levados para lá cativos. E eles recebem uma carta do profeta Jeremias. Se você observar, Jeremias estava em Jerusalém. E Jerusalém, ali no seu ministério, o próprio povo desprezou e rejeitou a ação de Jeremias como profeta. Não quis ouvir e considerar o seu trabalho, os seus
ensinos, as suas profecias em nome de Deus. Ele sofreu por isso, sofreu muito. Então ele se volta para os exilados agora, que tinham sido levados cativos para lá, para a Babilônia, e escreve uma carta aos anciãos. Você vê aqui que o texto diz, enviou de Jerusalém, não é, ao resto dos anciãos do cativeiro, porque nem todos os anciãos tinham sido levados para lá. Também aos sacerdotes e aos profetas que tinham sido deportados para aquele lugar. Há uma curiosidade aqui, o texto diz que isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias ou Joaquim, a rainha mãe. Que rainha mãe é essa? Era a mãe do rei. Então ela era a rainha mãe, Neusta, ou Neustan, pronúncia não é importante, mas ela também foi deportada, inclusive ela que não tinha relações com a proposta e o programa de Deus para o povo. E ela também foi levada cativa. 2 portadores levaram a carta. Está aí no verso também 3, perdão. Elasa, filho de Safã, e Gemarias, filho de Ilquias. Então, esses 2 levaram esta carta a Jeremias. A carta era uma mensagem de ânimo, de orientação àquele povo que estava naquele cativeiro. Eles não estavam na Babilônia porque escolheram passear, porque escolheram ir para lá. Eles foram levados como prisioneiros. E quando um povo é levado prisioneiro, além da perda da sua própria identidade como povo, não é? Há uma imposição de cultura, de língua, de tudo, para onde vai. Além disso tudo, não é? Há um sofrimento muito grande, laços afetivos são cortados, não é? Tristezas muito grandes, intensas, fazem parte desse contexto de um povo prisioneiro em outro lugar. Aqui tem muita gente que saiu do seu lugar e veio para cá, mas nós estamos dentro do mesmo país, eu sou um deles, estamos dentro do mesmo país, ninguém veio obrigado, e mesmo que tenha uma circunstância, de repente, imposto isso, não é? Ninguém veio amarrado, ninguém veio, na verdade, circunstância que eu digo, por exemplo, meu pai e minha mãe vieram para Cabo Frio na velhice, conquanto tenham morado aqui durante 10 meses, 1 ano, no máximo, na década de 70 do século passado, mas na velhice vieram porque ficar longe dos filhos, não é, e sozinhos lá já estava trazendo alguns problemas para eles, e eles vieram. Meu pai teve assim uma alteração muito grande nele, no emocional. Mas ele entendeu e veio, e pouco a pouco foi se acomodando, se adaptando, mas foi muito duro para ele. Eu creio até que isso pode ter contribuído para uma espécie de declínio da sua saúde, porque ele sentiu mesmo, não é? A vida toda morando num lugar. Mas mesmo assim, não é igual esse povo, não. Esse povo sofria. Depois você ler o Salmo 137, retrata um dos poemas que retrata essa angústia, essa tristeza, esse sofrimento. O salmista expõe ali. Ele chega a ser tão enfático e dramático que o final do Salmo 137 é o que se chama de oração imprecatória. Você ora desejando que o outro morra, não é? Tem gente assim, que ora querendo que o outro morra, não é? Às vezes até cristão mesmo, sabia disso? Lá o salmista está lá assim, aí a pessoa às vezes não compreende, ele estava envolvido nesse processo de sofrimento por causa do cativeiro, e aí ele diz assim: feliz, bem-aventurado
é quem pegar nos seus filhos, nos filhos dos que impunham o cativeiro, e arrebentar com eles nas pedras. Olha só que oração. É por isso que tem que haver sabedoria na oração, não é? Deus não se ofende com as nossas orações, mas às vezes as nossas orações podem ser muito imaturas. A gente não sabe orar, não é? Os discípulos pediram a Jesus: ensina-nos a orar. E nós precisamos também fazer esse pedido permanentemente. Não é? E lá o salmista, mas ali há uma compreensão. Ele estava tão revoltado, ele estava tão angustiado, tão marcado pelo sofrimento, não é? O salmo começa: junto aos rios de Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. E os que nos levavam cativos nos pediam uma canção, mas como entoaremos a canção do Senhor em terra estranha? E ele vai falando, né, daquele sofrimento de estar longe de Jerusalém, e diz que a língua dele perdesse o movimento, a habilidade, a capacidade de falar, ficasse agarrada lá na boca, para que ele não falasse, não verbalizasse. E ele diz, aí ele chega no final e diz assim: quem dera que, não é, vai ser feliz quem pegar nos filhos de vocês. Quer dizer, nem pegar em vocês não. Por quê? Porque a gente espera, entendeu? A gente prefere sofrer do que ver um filho sofrer. É ou não é? É assim. Então ele estava tão angustiado que ele falou assim: feliz aqueles, não em pegar em vocês e arrebentar vocês, não, arrebentar o filho de vocês, para que vocês vejam o sofrimento, para que vocês vejam, não é, aí como é ruim sofrer. Então, nesse tempo, Jeremias escreve uma carta para aquele povo. Escreve uma carta. E aí eu quero ver com vocês aqui, não é, o conteúdo dessa carta, pelo menos em linhas gerais, o que nós vamos trabalhar dela. Diz o texto, verso 4: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Era interessante. Deus deportou para lá. Que Deus maldoso, que Deus impiedoso. Alguém pode concluir assim. Eu compreendo esses textos bíblicos, não que Deus tenha feito aquilo como uma ação dele, deliberada dele. É uma ação permissiva dele. Há uma teologia que diz que Deus castiga você. Há muitos crentes que têm o maior prazer de dizer assim: Deus é amor, mas é justiça também. E justiça significa que Deus está doido para dar uma pancada na cabeça da pessoa. Meu irmão, se você estudar um pouco o que é justiça de Deus, você vai ver que ela é muito mais linda do que aquilo que a gente imagina. Muitas vezes nós verbalizamos isso e transmitimos essa mensagem, e não é de Deus, não. A justiça de Deus não é com a intenção de punir, não é com a intenção de arrebentar com as pessoas, não. Ele tem o tempo dele para ele apresentar tudo isso, ele vai apresentar. A justiça de Deus está em que Deus não se contradiz, ele não é volúvel, ele mantém-se justo, ele não vai atuar com interesses, então ele vai ter uma justiça que para um é de uma maneira, para outra não. A justiça de Deus vai trazer a convicção para nós de que ele não vai deixar de cumprir aquilo que ele fez com a gente, está ligado à sua fidelidade. Justiça é coisa linda. Deus é justo. Deus é justo, ele cumpre tudo, ele é fiel, exatamente, ele é. Então, não tem essa questão só de... Mas o texto bíblico relata, e Deus, por quê? Porque era a consequência do pecado daquele povo. Então, quando nós sofremos, porque nós desobedecemos a Deus, não é Deus que vem aqui e impõe para a gente aquele castigo, não, nós tínhamos as orientações, tínhamos a orientação dele. Quando nós desobedecemos, a consequência vem, natural, mas Deus vai continuar com o mesmo amor, com a mesma misericórdia, com o mesmo carinho para ajudar. Então, a gente precisa estar atento a isso. Mas aqui diz o texto, eu deportei. Para mim, é essa. Ele permitiu que aquele povo desobediente
fosse levado cativo para a Babilônia. Uma questão que eu passo a abordar agora, de conselhos de Deus para aquele povo. Verso 5: construam casas e morem nelas, plantem pomares e comam o seu fruto. Verso 5, olha só que coisa interessante. O que está aqui em foco? Trabalhem. Aquele povo foi levado cativo e era imposto a eles realmente um trabalho duro, não é? As piores condições eram dadas a eles. Um ou outro eram destacados. Por exemplo, eu preguei recentemente sobre Daniel, foi destacado, perceberam a sua capacidade e destacaram, e ele foi servir no palácio. E outros também são destacados assim, mas a grande maioria, não é, sobretudo aqueles que, embora quando levavam cativos, eles escolhiam a dedo, pegavam o melhor. Eles não queriam levar gente ruim para lá, não. Queriam levar a nata. Então eles procuravam o melhor. Tanto é que levaram sacerdotes, não é, profetas, levaram pessoas assim. Mas mesmo assim, aqueles outros que não eram destacados para funções específicas, eles deixavam, levavam a nata. E aí, esse povo normalmente tende a não querer contribuir com o progresso daquele lugar. E aí a carta de Jeremias, que Deus mandou enviar para eles, é a seguinte: olha, vocês devem trabalhar e cuidar da cidade de vocês. Vocês devem trabalhar, construir casa, plantar árvore aí, criar pomares, vocês têm que fazer tudo normal. Não deixem que o sentimento de tristeza, de sofrimento, abatam vocês. Não permitam que essas questões agora tragam para vocês um sofrimento muito grande, além do que já é imposto. Não, sejam felizes. Construam casas para vocês. Plantem aí, façam pomares, criem uma vida, cuidem da cidade. Olha, cuidar da cidade é muito importante. Eu às vezes fico olhando, tem muita gente que reclama da cidade. Nós temos que fazer uma pergunta: o que eu faço para o bem da minha cidade? O que eu faço para o bem da minha cidade? Eu pago imposto. Ótimo, tudo bem, está cumprindo ali uma exigência lá. Além disso, imposto está sendo cobrado. Então, é imposto a nós, o nome já é dito, imposto. Então, tudo bem, mas além disso, o que é que eu faço para o bem da minha cidade? É interessante, eu tenho uma ideia, uma filosofia. Eu acho que a prefeitura não tinha que varrer calçada de ninguém. Eu penso assim. Eu acho que não tinha que ficar embaixo de ninguém. Né? Não estou aqui apresentando um projeto, pauta política, eu não sou candidato não, a prefeito. Mas eu penso, mas é impossível instalar um negócio desse. É impossível. Mas eu penso, Confúcio, 6 séculos antes de Cristo, dizia mais ou menos assim: você quer ter uma cidade limpa? Comece limpando a frente da sua casa. Olha essa coisa linda. Você quer uma cidade limpa? Comece limpando a frente da sua casa. 6 séculos antes de Cristo. Mas olha, esse negócio é tão complicado, porque é através dessas ações também. Eu sei que a vida moderna impõe algumas coisas, mas olha, limpar a calçada da casa, limpar ali em frente, eu acho que não leva 5 minutos. Será? 10 minutos. 10 minutos. Não estou dizendo e nem tirando a responsabilidade da prefeitura, não. Não estou fazendo isso. Eles têm a responsabilidade. Mas eles viriam só para recolher e levar. Não, aqui, principalmente onde a gente mora, não é falando mal da cidade, a pessoa joga sofá, joga fogão, joga tudo ali na calçada, móvel, tudo. Você vai em países aí com uma tradição nisso aí, você leva uma multa, você sabe que... Por isso que muitos países, eles doam as coisas, não é porque são bons só não.
Tem bondade também, é possível ter a bondade. Eles doam porque descartar aquilo significa gastar dinheiro. Descartar aquilo significa gastar dinheiro. Porque tem regras muito bem claras. E aí, então eles doam. Não é? Olha, eu estou doando um sofá aqui em casa. Aqui. Também não é aquele sofá velho que já acabou. Né? Não. Eu estou doando um sofá novinho. E está doando mesmo. Você vai lá e eu conheço casas que moram. Tudo foi ganho. E por quê? Porque aí você tem que buscar. Quando você vai buscar, você vai pagar um frete. Né? Se a família fosse descartar aquilo, não. Então, cuidar da cidade. É difícil, por quê? Através disso, inclusive, vai muito dinheiro. Não é? Através de limpeza, de tudo. Você não tem como mensurar isso. Não é? Você não tem como avaliar isso. E vai dinheiro, e vai dinheiro, e vai dinheiro. Mas a ênfase aqui é que Jeremias envia para aquele povo o seguinte: vocês devem amar a cidade, cuidar dela, zelar, fazer o melhor. Vocês estão aí obrigados, mas vocês devem fazer o melhor pela cidade. Nós não estamos aqui obrigados, que a gente faça o melhor, que a gente participe da vida social da melhor maneira possível. Vem um segundo conselho que o verso 6 apresenta. Casem-se e tenham um filho apenas. É assim que está aí na sua Bíblia? Hein? Tenham filhos e filhas. Escolham esposas para os filhos de vocês. Esposas aqui é porque não eram várias esposas para um só, não. Era esposa para todos eles, né? Cada um teria uma, embora a cultura também permitisse que tivesse mais de uma mulher. Até hoje na região lá é assim, não é o ideal de Deus. Não é o ideal de Deus. Nós não podemos ser igual aquele sujeito que foi à igreja, né? Ele foi ao culto. Ele não era tinha costume de ir ao culto. Ele não era um cristão. E a esposa um dia levou e conseguiu levá-lo. E ele foi então, acho que pela primeira vez ao culto. O pastor pregou lá e pregou sobre Abraão e tal. E falou que Abraão não estava conseguindo filho com Sara. Aí arrumou outra mulher. E depois falou também lá de Isaac. E aí de mais uma mulher e tal. E ele foi para casa. Chegou em casa, a esposa toda feliz que ele foi à igreja. Perguntou: vem cá, você gostou? O que marcou lá você na igreja? Ele falou assim: não, eu achei interessante o negócio. Abraão pode ter mais de uma mulher, Isaac teve mais de uma mulher. Quando chega a minha vez, não pode? É piada, eu sei disso, é zoeira. O ideal de Deus, aquela cultura não está atendendo o ideal de Deus. Esse ideal divino, esse do casamento, não é monogâmico, não poligâmico, não é? E o ideal também, até que a morte separe, o ideal de Deus, muitas vezes, que a humanidade não alcança, não deixa de existir e de permanecer. Deus é misericordioso com os que enfrentam lutas e problemas, mas o ideal de Deus é esse. Então, quando fala esposas para os seus filhos, o ideal dele era cada filho uma esposa, mas a cultura permitia. Então diz: então casem, escolham esposa para os filhos, deem suas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade para onde eu os deportei e orem por ela. Esse aqui eu seguro então aqui agora. Paro aqui no 6. Então, gerar filhos, produzir, continuem gerando filhos. Olha, é interessante isso. Eu sei que cada um decide o que quer para a sua família e faz o seu planejamento. Mas, meus irmãos, eu tenho sido impressionado por alguma coisa que eu não tive essa ideia inicial. Eu ouvi alguém falando um tempo atrás, e quando foi recentemente, acidentalmente, aquilo me veio à mente, eu percebi. E eu fiz uma observação muito passageira, caminhando aqui nessa orla aqui da Praia do Forte. E eu falei: gente, que coisa impressionante. Eu encontro com muita gente passeando e caminhando com cachorro. Eu não encontro gente caminhando com filho.
Eu não estou criticando quem tem cachorro e caminha um cachorro. Nada disso. Mas parece-me que está tendo uma impressão que ter um cachorro é igual ter um filho. É igual ter uma filha. Veja bem, eu amo animal. Eu amo animal. Gosto mesmo. Se eu pudesse, eu compraria um sítiozinho para mim, uma chácara. Se alguém tem uma chácara aí para doar, quiser me doar, vai doar, entendeu? Eu prometo usufruto. Tá bom? Eu não pude comprar ainda. Uma chácarazinha, não quero sítio grande, não dá. Mas eu gosto da terra, eu gosto da árvore, eu gosto dali, eu gosto. Eu gosto de animais. Mas muitas famílias cristãs estão colocando ter filhos como se fosse um negócio do outro mundo. Aquele povo cativo na Babilônia, de repente poderia pensar, não vou ficar aqui não, gerar filho aqui para essa turma não. Deus fala assim, continue gerando filhas e filhas. Continue. Olha, o Brasil está passando um processo de envelhecimento. E uma das razões é que o número de filhos gerados é bem menor. Nós já estamos chegando numa curva em que a vida adulta, idosa, está já praticamente o mesmo número da população. Isso vai gerar reflexo, inclusive já tem gerado, mas, por exemplo, a questão de previdência social. Quem está aqui, procure orientações aí com os profissionais da área. Moisés está aqui, tem vários outros aí também. Procure orientações, porque nós vamos entrar num processo, previdência social daqui a um tempo. Olha, aposentadoria vai ser um negócio do outro mundo. Por quê? A faixa está se movendo e não está havendo uma alimentação daqueles jovens que vão alimentar esse programa previdenciário. Aí tem muita gente que fica falando assim, não, porque tem bolsa, não sei o que, bolsa, não sei o que, tem nada a ver isso não. Isso aí é um projeto que também precisa ser e pode ser lapidado, mas não é disso que eu estou falando não. Estou falando daqueles que estão alcançando a vida idosa, e hoje muitos idosos continuam trabalhando, infelizmente alguns por necessidade mesmo, para complementar, né, outros pelo prazer e geram algumas coisas. Também eu acho que isso é válido também, é sempre bom trabalhar, mas eu estou falando aqui agora desse cuidado que a gente precisa ter com o plano de Deus. Eu não me meto nisso, não estou aqui de maneira nenhuma criticando você também, mas olha só, se papai e mamãe decidissem ter 5 filhos apenas, 5, eu não teria nascido. Eu não lembro se outros, eu não lembro se os outros que morreram, eu sei que um era mais velho que eu, morreu na adolescência. O nome dele era Nemésio, morreu Junior, né, Neuza? Junior. Quantos? 6? Então não, então para mim era mais velho um pouco. 6 anos. Então, esse morreu com 6 anos. Os outros era aquela situação do natimorto, né? Que eles falam, não é isso mesmo, né? Então, já nasciam ali naquele processo todo doloroso, de parto normal, numa situação muito difícil. Eu falo de 70 anos atrás, 80 no interior, né? Mas se eles decidissem ter apenas, estou contando os 5, né? Eu não teria nascido, você não teria a honra de me conhecer. O mundo perderia eu. Olha só que perda, hein? A gente não pode, irmãos, eu não estou aqui de maneira nenhuma sugerindo, não impondo, mas a gente precisa avaliar isso. A gente precisa avaliar isso. Cuidar, os filhos são herança do Senhor, são bênçãos do Senhor. Se você tem uma opção de ter menos, você está culpado não, cada caso é um programa. Mas a Europa sofre hoje, no caso, quando a gente pensa na ideia de cristianismo, uma das razões, sabe qual é? A taxa de natalidade é pequeníssima. Na França, a taxa de natalidade deve estar menos de 2. Menos de 2.
Aí povos de outras religiões vão para lá, eles têm no mínimo 5. No mínimo 5. E essas religiões são muito rígidas. Talvez rígidas não é o melhor termo. Acho que o melhor termo são zelosas em ensinar os ensinos da religião. E os filhos aprendem mesmo, seguem a religião. Então esse número tem aumentado sobremaneira. Os cristãos, primeiro, número de filhos menor. Número de filhos menor. Então já perde nessa competição. Segundo, os cristãos não estão ensinando aos filhos. Jogam culpa depois na igreja, jogam culpa depois no governo, jogam culpa depois no pastor, jogam culpa no professor, jogam culpa em todo mundo, mas não estão ensinando os filhos a lei do Senhor. A lei do Senhor. Então são coisas que a gente precisa pensar. Há pais que levam os filhos para a igreja, ótimo, é uma boa prática. Se o filho não tivesse vindo para a igreja, em muitos casos era a mesma coisa. Porque trazer alguém para um lugar não muda nada e não ensina nada. Tem filhos que estão no culto o tempo todo, ele está no celular vendo vídeo. Ministério Infantil tem um trabalho lindo, abençoador. E lá eles são muito orientados. Mas é 1h15. E em casa? Então, essa é a importância. Deus tem programa para nós, tem programa para o seu povo. E aquele povo lá no cativeiro recebeu, olha, gerem filhos, produzam aí, criem pessoas que vão abençoar a cidade. E em terceiro lugar, aqui o destaque que eu quero fazer, a partir do verso 7, olha, procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei, e orem por ela ao Senhor, porque na paz da cidade vocês terão paz. Vocês terão paz. Então, olha, primeiro, cuidem da cidade, não é? Cuidem da cidade, ali progridam, trabalhem, promovam ali o crescimento da cidade, não é? Cuidem dela de maneira geral, não é? Gerem filhos e filhas, quer dizer, continue abençoando este lugar com pessoas que vão transmitir essa lei que eu tenho para vocês. E terceiro lugar, sejam pacificadores. Sejam pacificadores, onde você estiver. Onde você estiver. Os nossos vizinhos nos veem como pacificadores. Os nossos colegas de trabalho nos veem como pacificadores. Os da nossa casa nos veem como pacificadores. É importante a gente pensar. A paz não é apenas uma experiência, não é, que deve ser pedida, intercedida para guerras no mundo. Há muitos lares que não têm paz em casa. Estão sem paz dentro do ambiente. Ninguém mata o outro com uma arma de fogo, ou então uma arma branca. Ninguém faz, mas não tem paz. Vivem em confusão, vivem em desarmonia. Eu fui ao sepultamento uma vez, faz muito tempo isso, ninguém aqui também não tinha muita relação com a igreja, apenas uma relação muito de um ou outro com a igreja, faz muito tempo. E na hora do sepultamento, despedido do homem ali, um filho deu uma voz de comando lá e reuniu todo mundo em volta do caixão. Foi bonito. Reuniu e ali falou assim, olha, nosso pai está indo embora agora e a gente agora deve viver em paz, a gente deve acabar com as brigas. Fulano que está zangado comigo, eu estou zangado com fulano, não sei o quê. Nós temos que viver em paz, que não sei o quê. Foi bonito aquele momento ali. 15 dias depois estava todo mundo brigando de novo. Tem irmão um contra o outro, Não estou fofocando não, tem irmão brigado um contra o outro. Eu sei que nas famílias tem essas coisas todas, né? Lá em casa quando se reúne é uma bênção tremenda.
Nossa família fala alto e conversa e ri e deu um auê danado. Éramos 8 até recentemente. Não é? Quando reúne todo mundo enquanto da família, dá mais de 50. Então, não tem ninguém, e não é mérito nosso, assim, no sentido de, porque nós somos bons, não. Isso é um ensino que nós recebemos e que, graças a Deus, foi passando. Não tem ninguém de mau culto, você pode até ter discordância, né? E às vezes tem, não é? Tem discordância, não é? Uma vez eu falei, inclusive, no grupo nosso de família, eu falei, gente, olha só, presta atenção, essa turma aí, lá onde eles estão, depois que acaba ali aquele teatro, eles almoçam juntos, tomam um vinho caríssimo junto, todo mundo junto. Porque um pensava de um jeito no político, o outro pensava de outro. Normal, como todo mundo. E graças a Deus, nem aquela praga daquela polarização, não é, que dividiu famílias, teve lá. Mas tinha gente que era apaixonada Tinha gente que era apaixonada pelo outro. Qual o problema? Fica apaixonado pelo fulano, fica apaixonado pelo outro, tem problema. Nós não podemos, nós temos que ter paz. Temos que ter paz. Procurar a paz da cidade. Não é? Tornar a paz uma experiência naquele onde está, no trabalho. Gente, como os cristãos podem promover a paz no trabalho? Como os cristãos podem promover um ambiente de tranquilidade? Às vezes há funcionários ali que vivem em crises tremendas e revelam aquilo no dia a dia, angústias. Aí o cristão ali é um pacificador, né? É um abençoador. Não é que ele não possa ter problemas, não é que ele não possa se indispor, não, nada disso. Nada disso. Mas ele é um pacificador. Então, Jeremias diz para eles, olha, vocês estão aí com imposição, com sofrimento, vocês estão aí pagando aí por um problema que vocês criaram, eu sei disso, mas olha, procurem a paz da cidade e orem por ela, porque na paz da cidade vocês terão paz. Que coisa linda. E finalizando, irmãos, Jeremias faz uma advertência, olha, cuidado com os profetas que estão no meio de vocês aí. Porque alguns começaram a dizer, não, Deus tem profeta aqui na Babilônia, e esses profetas vão nos ajudar. E alguns estavam dizendo assim, esse cativeiro aí não é nada não. Vai durar uns dias só, vocês vão voltar logo, logo. Vai acabar isso. Essa era uma das mensagens. E Deus diz, não, 70 anos vão ficar aí. Não vão ser 7 dias, nem 70 dias, 70 anos. Não ouçam esses profetas. Meus irmãos, cuidado com os profetas que nós estamos ouvindo. Primeiro, a partir da própria concepção da palavra profeta. Não é? A ideia de profeta no Novo Testamento é que todo cristão é um profeta. Você é um profeta. Que profecia que você está lançando sobre o mundo? Profeta não fala dele. Profeta fala uma mensagem que ele recebeu. Jeremias disse, olha, assim diz o Senhor. Então o profeta não tem mensagem dele. Ele tem mensagem que ele recebe. E a mensagem que o profeta hoje recebe está na palavra de Deus. Se Deus de repente, porque ele é Senhor, e ele utiliza-se de outro mecanismo, nenhum mecanismo de Deus fugirá disso aqui. Mas ele pode usar, sei lá, você pode sonhar, que não seja um sonho depois de você comer uma feijoada, 10 horas da noite, 11 horas da noite, e aí você sonha, e aí vem a opção de coisa, depois você vai achar que é profecia. Não, tome cuidado, vai comparando essas coisas, tá bom? Tem critérios. Mas todo profeta, todo cristão é um profeta, porque ele vai proclamar a palavra do Senhor. Então ele vai lançar isso para o povo. E aqueles profetas estavam lá, enganando o povo. Aí Deus diz através de Jeremias, cuidado com esses profetas. Muito cuidado. Muito cuidado.
O Evangelho tem mostrado algumas experiências muito tristes. Muito tristes. Pessoas que às vezes têm toda uma direção da palavra de Deus, da orientação segura, de um pastorado. Não estou falando o meu em si, não, aqui não. Um pastorado. Mas eles são iludidas. São iludidas. Uma vez uma pessoa se decidiu aqui na igreja, novo crente. Novo crente. Ele trabalhava com transporte. E, não é? Ele um dia foi contratado para levar um grupo numa van ao Rio de Janeiro. Ao Rio de Janeiro. Indo ao Rio de Janeiro, ele ficou sabendo qual era a razão da visita. Ele não sabia, eles iam para um culto. Aquele grupo foi para um lugar lá, depois da Baixada, um lugar daquele lá, Zona Norte, não sei aonde lá, canto lá depois do Rio lá. E eles foram para um lugar e era, eu acho que num cemitério, perto do cemitério, foram cavar uma coisa, porque lá no lugar onde eles foram cavar, tinha um trabalho sendo feito para alguém, que um profeta, uma profetisa, aliás, naquele caso era uma profetisa orientou para eles que aquele trabalho estava amarrando a vida. Gente, eu estou falando de cristãos. Eu não estou falando de não cristãos. E que eles foram, e eu na van cantando louvores, como nós vamos, é a Bíblia, a palavra, mas foram para lá e foram naquela, para buscar lá esse lugar. Aí desenterraram lá para descobrir, não sei se descobriram, não sei o desfecho, descobriram aquele negócio todo, mas o que eu quero destacar mesmo, sabe o que é? Esse irmão que era da van, novo crente, vendo aquilo, não entendendo muita coisa, não é? Mas é há pouco, uma profeta, né, a profetisa que estava ali, a profetisa Mor, perguntou para ele de que igreja que ele era. Aí ele, eu sou lá da Igreja Batista do Braga, pastor Neemias. Aí ela virou e falou assim, pastor Neemias, cuidado com aquele homem, não tem nada de Bíblia, um negócio assim, falou mal de mim. Pô, ele entrou em crise, mas ele conhecia assim a nossa história na vida, um pouco, conhecia pessoas da igreja. Então, engraçado que ele está firme na fé até hoje. Firme na fé até hoje. Ele conhecia, mas ele ficou abalado. Essa profetisa, desculpe, né, com todo carinho, todo amor. Eu ia falar, não vou nem falar não, mas é profetisa mas não vou falar, vocês concluam vocês, entendeu? Eu já peco tanto, não vou pecar mais esse não é? Mas aí ele ficou numa crise, aí comentou com alguém da igreja, depois chegou para mim, e aí, a gente, tá, tudo bem. Bem, aí segundo dia eu fui a um sepultamento lá no Campo Redondo, alguém conhecido e tal, e eu não conhecia essa pessoa, conheci de nome, fiquei sabia de nome que existia essa pessoa. Aí eu fui lá no sepultamento, cheguei lá para consolar a família que era querida e tal, família de pessoas ligadas à igreja também e tal, estou ali conversando, aí cumprimento um, cumprimento o outro e tal, aí cumprimentei uma senhora que estava assim, né, ela tinha um corpo até de certa forma bem magrinho, esbelto e tal, ela estava assim com característica cristã mesmo e tal, e eu a cumprimentei. Eu não vou dizer o nome dela. E aí eu cumprimentei, e aí eu falei assim, qual o seu nome? Aí ela disse, né? Era missionária e tal. Aí eu falei assim, Ela falou assim, o senhor? Eu falei assim, você me conhece? Ela disse, conhece, você me conhece. Eu sou o pastor Neemias. Inclusive eu soube que você tem falado algumas coisas aí, mas assim, tranquilo. Aí ela continuou servindo a Deus. Meus irmãos, eu olho isso hoje, às vezes até com uma certa ignorância mesmo. Não é maldade no sentido de, entendeu? E ele continuou. Eu fui ali gentil com ela, não, mas eu fiz. Não, você me conhece. Eu sou o pastor Neemias. A senhora já fez até alguns comentários sobre mim e tal. Mas aí saímos dali bem, graças a Deus. Meu irmão, cuidado com quem você ouve. A Bíblia diz que nós devemos provar os espíritos, se eles são de Deus ou não.
Então não saia sendo incomodado, acreditando, ou então ficando em parafuso, qualquer coisa não. Fale para Deus, Deus, eu ouvi esse negócio aqui, e olha, o pastor Neemias falou outra coisa, Senhor, não acredite em mim não. Ou acredite, né? Por favor. Mas fala com Deus, Deus vai te esclarecer. Jeremias diz, cuidado com esses profetas que estão aí. Jeremias falava que Deus mandou falar. Eu não mandei essa gente para ir não. Então, irmão, essa carta é uma carta abençoada. Jeremias é visto como um profeta chorão. Eu só lembro dele, olha que profetaço. Tem muita coisa boa no livro, são 52 capítulos, não dá para abordar muita coisa nele. Mas que nesta manhã a gente seja encorajado a amar o lugar onde nós estamos. Não é mesmo que de repente não era onde a gente queria estar. Eu queria estar morando no tal lugar, né? Não, é aqui que eu vou amar, que eu vou produzir, que eu vou trabalhar. É aqui que eu vou cuidar, né? Quem ainda está na fase ainda, se estiver dentro do planejamento, é aqui que eu vou ter os nossos filhos. Os nossos 2 filhos são cabo-frienses, graças a Deus, né? Então, vamos ter aqui, graças a Deus, louvado seja Deus, e eu vou procurar a paz desse lugar. Eu vou fazer tudo para que aqui haja muita paz. Fique em pé, dê um abraço no seu irmão ao lado e diga para ele, meu irmão, vamos viver com intensidade essa relação com a nossa cidade. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena viver o Evangelho. E que o Senhor nos abençoe e nos ajude sobremaneira.